Olá, queridos amigos, muito bom estar aqui novamente. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês. Gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, a oportunidade tão boa de estar novamente aqui conversando com vocês. E já deixo aqui meu agradecimento aos amigos ah, da comunidade espírita Nova Era, em nome do presidente, né, Sr. José Alberto, e do amigo Celso Seara, com quem eu mantenho contato. A gente se fala, estabelecer essa conversa, esse bate-papo, né? Esse momento de estudo, de trabalho junto à doutrina espírita, tão bom para todos nós, em especial para mim, porque acabo sendo impelido a estudar, a desenvolver temas, a conectar, fazer algumas conexões com assuntos que são muito proveitosos para todos nós. Então, agradeço imensamente a oportunidade desse trabalho, desse humilde trabalho, apenas de trazer aqui algumas palavras, né, algumas ideias que fazem parte das nossas reflexões diárias, né, quando nós tratamos do tema do Espiritismo. E o tema proposto de hoje é um tema que me é muito caro, tem um carinho especial por ele. Quando a gente fala sobre o papel da doutrina espírita, eu falo que é um tema que eu tenho muito carinho por conta de pelo menos duas situações. Uma é porque o Espiritismo me ajudou muito. Pessoalmente, acho que fui acolhido e abraçado por essa maravilhosa doutrina, no sentido de aprender a meu respeito, né, para fazer um autoconhecimento e buscar uma transformação moral. Eu acho que isso já adiantando, isso talvez seja o grande papel da doutrina espírita. Mas essa caminhada ela não chegou tão simples, né? Isso foi ao longo de algum tempo, e trago como memória a primeira vez que eu ouvi falar sobre a doutrina espírita foi através do meu pai, já falecido, mas que ele trouxe uma ideia do qual me surpreendeu, né? Hoje entendo que eu naturalmente trago esse exemplo pessoal, não a título de curiosidade apenas, mas tenho certeza que é a experiência de muitas pessoas, a experiência de que ah, muitas pessoas passam por isso, já passaram por esse tipo de questionamento, ou esse tipo de abordagem. Muito bem, meu pai, ele uma vez me conta uma história de meu avô, que eu não conheci, de que meu avô, ele associava, meu pai fazia uma associação da índole, ou talvez das escolhas que meu avô fazia, que aparentemente não eram muito felizes, ao espiritismo. Então, meu pai dizia que o fato de meu avô ser espírita, ele era daquela forma que ele era, né? Como eles não se entendiam, não tinham um bom relacionamento, o meu pai associava uma coisa a outra. Pois bem, por muito tempo eu carreguei isso na memória, né? Carreguei isso comigo, e não foi por conta disso, foi por conta de outros aspectos, acabei eu me tornando espírita. E isso muito cedo, desde adolescente. E meu pai ficou um tanto preocupado comigo, né? Ele achava que esse não era um bom caminho, porque na memória dele, o espiritismo levava as pessoas a serem como meu avô, que na perspectiva do meu pai não era uma boa pessoa. Bom, eu cresci, me desenvolvi e compreendi que aquilo se tratava simplesmente da visão do meu pai, né? Uma perspectiva particular dele com relação à vivência que ele teve com uma outra pessoa também particular, que era meu avô, e isso fez com que ele generalizasse todo, toda uma doutrina desenvolvida por Kardec. E eu vou tentar fazer aqui o papel de transferir, né? Talvez amplificar esse tema, mostrando que esse pensamento está equivocado, que a doutrina não pode ser representada por uma pessoa que, de repente, né, não sei como meu avô se apresentava, não sei se ele se apresentava como espírita, mas muitas pessoas se apresentam como espíritas
mas não são, né, de longe, não são representantes do que a doutrina propõe. Então, da mesma forma que nós temos pessoas de outras filosofias ou vertentes religiosas que talvez não façam jus à proposta, isso não significa que elas não estejam num caminho de transformação, num caminho de renovação. Porque isso não acontece pelo simples fato de a gente se adotar, né, de nós adotarmos para nós o título ou o rótulo, acho que a melhor palavra seria o rótulo, né, de espírita ou qualquer outra coisa que possa vir à mente. Esse é um trabalho do qual nós precisamos desenvolver, ainda mais nos dias de hoje, que nós somos impelidos, nós somos convidados a desenvolver aquilo que a gente chama de pensamento crítico. Pensamento crítico por conta da avalanche de informações que nós temos hoje. Se a gente voltar para os tempos de Kardec, ou mesmo vamos voltar alguns anos atrás, né, 30, talvez 40 anos atrás, nós não tínhamos certamente o volume de informações que hoje está na palma das nossas mãos, por conta de um celular, por conta de um telefone, né, um smartphone, em que contém canais diversos de notícias, de entretenimento, das redes sociais, né, que são canais que proliferam informações, dados, conteúdos. E cada vez mais nós somos convidados a fazer uma análise daquilo que a gente lê, daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente se interessa, porque nem tudo é verdadeiro. Infelizmente, as redes sociais elas estão lotadas, cheias de informações que são equivocadas. Então, nós somos, a todo momento, quando cai uma notícia em nossas mãos sobre o que fazer, nós também temos muitas pessoas que divulgam algo, temos também muitas pessoas que divulgam o contrário daquilo. E com muitos argumentos, com muita informação, né, para poder dar subsídio, para poder sustentar as suas ideias. Então, nos cabe, muitas vezes, não se contentar em simplesmente ler ou absorver o conteúdo que uma pessoa fala. Remonto novamente o caso do meu pai. Nós somos, então, convidados a fazer essa análise mais aprofundada. Então, o desenvolvimento hoje do pensamento crítico é uma habilidade fundamental, importantíssima, para que a gente possa viver num mundo que está altamente conectado, com informações que chegam de todos os lados, de forma muito rápida, de forma constante, em que hora uma coisa é uma verdade e outra hora não é mais. Para umas pessoas, aquilo vale como ouro, para outras nem tanto. Então, eu gostaria de lembrar que uma das propostas que Kardec faz, aliás, antes disso, o próprio Kardec era conhecido como bom senso encarnado. Palavras de Camille Flammarion, dita no momento do velório, ali no túmulo de Kardec. Camille Flammarion pronuncia um discurso em agradecimento ao amigo, talvez ali uma pessoa com quem ele estabeleceu um relacionamento no período em que o espiritismo era embrionário ainda, né? Estava começando. Kardec já tinha escrito os livros, então já tinha feito seu desencarne. Camilo Flammarion teve contato com Kardec ao longo daqueles 10 anos, mais ou menos, né? Período em que Kardec desenvolveu a doutrina espírita, codificou ela, né? Ele recebe as informações, organiza o trabalho, então é conhecido como codificador da doutrina espírita. E ele, então, Camilo Flammarion usa uma frase muito boa para definir Allan Kardec, sendo o bom senso encarnado. Kardec ficou conhecido pela sua perspicácia, pela habilidade que ele tinha de concentrar informações, de desenvolver dados, colher, né, as informações e organizá-las. Se nós pegamos no primeiro livro publicado, o Livro dos Espíritos, são mais de 1000 questões, são 1019 questões organizadas,
catalogadas, numa cadência do qual responde a muitas perguntas que estão no cerne das dúvidas da humanidade. Kardec toca em pontos que nos ajudam a reflexões muito, muito boas até os dias de hoje. E vai servir por muito tempo ainda. Kardec, com o seu excelente bom senso, vai dizer que se a ciência avançar, porque a ciência não parou no tempo, né? Mas se a ciência, com o seu avanço, ela se sobrepõe a algum dado, alguma informação que ali está no livro dos Espíritos, ou em qualquer obra da codificação, que sigamos a ciência. Tendo ele a consciência de que a ciência estava realmente em constante evolução. Então, aquilo que ele colocou ali era fundamentado no conhecimento da sua época. Mas, curiosamente, até hoje, eu confesso, eu tenho dificuldade de encontrar alguma coisa, para não dizer nunca encontrei, algo que tivesse que ser revisado. Não me recordo de nenhum trecho, talvez modernizado em suas palavras, ou modernizado pelos exemplos que nós estamos vivendo hoje, por conta da evolução natural da, do mundo, das pessoas, da humanidade de uma forma geral. Mas o texto é muito, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, e me custa muito a compreender aquela fala do meu pai, quando remonta ao meu avô. Provavelmente, aí cabe a mim agora a análise, como eu disse, talvez era um mau relacionamento entre eles, uma coisa que se desenvolveu num período em que ambos, ele mais jovem, meu pai, provavelmente, e meu avô, com as suas decisões, aquilo que ele deve ter feito na sua época, que eu não, novamente, não participei, não tenho conhecimento de tudo, mas fez com que meu pai tomasse o espiritismo como sendo algo negativo, ruim, né, que transformasse as pessoas no sentido oposto daquilo que a gente conhece hoje, né? Então, hoje, tendo conhecimento da doutrina espírita, custa-me a compreender o que aconteceu, né, na relação entre esses dois. E nada do que eu tenho do espiritismo, absolutamente nada, me levaria a pensar que há uma transformação no sentido negativo, no sentido pejorativo, no sentido de denegrir, não progredir, né, as pessoas. Pois bem, feitas as reflexões iniciais, e tendo aí Kardec como uma referência ao bom senso encarnado, como diz Camille Flammarion, eu gostaria de retomar aqui uma parte para exemplificar Kardec. Tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, né, quando ele vai falar sobre os falsos profetas, e ele tem, em particular, os falsos profetas da erraticidade, né, traz esse termo erraticidade, que é justamente o período entre as encarnações. Então, quando nós nos despojamos do nosso corpo físico e estamos naquele período de entre-safra para uma nova jornada, esse período é conhecido como erraticidade. E ali podem haver os que Kardec chamou de falsos profetas. Então, nós, ao desencarnar, a nossa vida vai continuar, porque a vida do espírito é uma só. Apesar de termos um corpo físico momentaneamente, mas a vida do espírito vai continuar após isso. E podemos, numa eventual comunicação, né, transferir nosso conhecimento, aquilo que nos é perguntado, como foi que aconteceu com Kardec, e ele vai falar da existência, então, dos falsos profetas, né, os profetas da erraticidade. E esses são aqueles que vão dar comunicações, que às vezes dão comunicações muito boas, mas que em um dado momento há ali uma falha, há algo que não tem conexão com as leis divinas, não tem conexão com a doutrina espírita, não tem conexão exatamente com algo bom. E Kardec vai chamar a atenção como fazer, né? Que é um trabalho para os médios, como fazer para segregar, extrair, né, informações de uma pessoa que nós não conhecemos, nós não estamos vendo, apenas estamos lendo o que está sendo escrito ou ouvindo o que está sendo comunicado. Como fazer acepção disso? Daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Bom,
Kardec propõe exatamente aquilo que a gente faz para qualquer pessoa. Porque, no fundo, quem está fazendo a comunicação deixa de ser um espírito como nós. A diferença é que ele está num outro plano e pode muito bem expor ali seus pensamentos, suas ideias, dentro do seu nível evolutivo, e aquilo que talvez não seja uma verdade. Como algo que a gente possa ler numa rede social de alguém que publicou e a gente nunca viu essa pessoa, não conhece. Então, Kardec fala algo muito importante. Passe pelo crivo da razão. É aquilo que ele fez ao longo da jornada, enquanto Allan Kardec, quando se deu conta que mesas giravam e extraiu dali que era possível, que muitas coisas poderiam ser conhecidas através das mesas. Não que as mesas fossem falar, porque elas não falaram, mas elas foram um meio pelo qual os espíritos se comunicaram com Kardec. E tudo começou através de mesas que giravam. Kardec, na sua inteligência, na sua sabedoria, sabia que não eram as mesas, mas que havia algo que impelia as mesas, que motivava as mesas a girarem, a darem comunicações rudimentares, inicialmente combatidas, e depois que se transformaram nas comunicações através da psicografia, dessas comunicações todas que nós temos acesso hoje. E ao passar os textos da própria comunicação, da doutrina espírita, tudo aquilo que nós conhecemos, percebemos o fundamento, percebemos a profundidade que nós temos dos textos trabalhados ali, pelos espíritos que deram suas comunicações. É curioso, inclusive, até uma passagem no livro dos Médiuns, quando há um evento muito pitoresco, né, em que um pássaro, né, uma pintacilga dá comunicação. Kardec fica um tanto confuso e pede auxílio a São Luís, que era o mentor daquele trabalho. E Kardec então fala, mas é possível, né? Seria possível que um animal desse comunicação? E São Luís dá uma resposta muito interessante, dizendo, convide as pedras para falar e elas vos falarão. Então, se até a gente invocar pedras para falarem, elas terão assunto para poder trazer. E foi o que aconteceu naquele evento ali. Naturalmente que era um espírito, estava ali comunicando, uma pessoa como nós, desencarnada naturalmente, mas se passando por um pássaro, dizendo que havia um ninho que tinha caído, um gato tinha pego, enfim, inventa lá uma história. Então, por isso que, da mesma forma como a gente vê hoje as redes sociais dão voz a muitas pessoas. E às vezes nós temos ali também o que a gente pode considerar falsos profetas, pessoas que estão ensinando algo do qual elas acham que sabem, elas se consideram sábias para falar de determinados temas. Cabe a nós fazer consumo cuidadoso desse conteúdo e passar pelo crivo da razão, como disse Kardec. Né? Quem são as pessoas com quem nós estamos nos conectando? Quem são os, a quem nós estamos seguindo, usando os termos das redes sociais? A quem nós estamos escolhendo seguir? E o que essas pessoas estão dizendo, comentando, falando a respeito do que? Né? Em prol do que? Muito bem. Dito isso, usando aquilo que Kardec nos traz como uma forma inteligente, mas forma sábia de tratar temas, de tratar elementos que não chegam, informações que não chegam, como a gente vai absorver isso, né? É através desse crivo da razão. E como é que a gente faz isso na prática hoje em dia? Bom, a gente não deveria se contentar com apenas uma informação. Naturalmente, pegando o caso lá do meu pai com relação ao meu avô, eu tive uma informação de que a doutrina espírita não era um bom caminho, porque meu avô não era um bom pai para o meu pai. Se eu tivesse parado aí, pronto, tinha concluído que realmente o espiritismo não é nada bom, mas o que eu fiz? Fiz a leitura dos livros. Né? Então a gente tem que ler, temos que buscar entender, compreender, e através da nossa própria razão, do nosso próprio entendimento, da nossa própria compreensão, fazer uma avaliação criteriosa se aquilo é de fato bom ou não. Então, nos dias de hoje, a mesma coisa. Aquilo que a gente recebe como uma verdade, talvez ela não seja.
Na verdade, a gente tem que saber de onde vem, quem fala, por que fala, fundamentado em quais teorias, quais as conexões que a gente pode fazer para poder concluir se aquilo de fato é bom ou não, é verdadeiro ou não. Se tem fundamento, muitas vezes, nós estamos tratando de assuntos que são sensíveis e nós precisamos ter muito cuidado. Assuntos polêmicos, por exemplo, assuntos polêmicos, né? Eles devem ser tratados como polêmicos. Então, entendendo eles a fundo e sabendo extrair daquilo o que é importante para nós. Então, essa é a proposta de Kardec. Dito tudo isso, nós entendemos que nos dias de hoje, aquilo que nos é proposto, o desenvolvimento do pensamento crítico, nós olhamos para Kardec e ele já tinha de alguma forma desenvolvido isso. E ele vai falar sobre o tal do crivo da razão, que nada mais é do que hoje a gente conhece, ouve falar as pessoas dizendo: temos que desenvolver nosso pensamento crítico, temos que fazer uma análise criteriosa daquilo que a gente lê, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste. No Obras Póstumas, aí então eu conecto agora aquilo que nós estamos conversando do papel do Espiritismo. Tem um texto no Obras Póstumas. Eu estou com o meu livro aqui em mãos, eu vou ler o comecinho dele. Então ele está na segunda parte do livro, no capítulo 1. Tem um texto no item 19 que chama-se Futuro do Espiritismo, que deu aqui a motivação para poder falar sobre esse tema. E eu vou ler só o comecinho, as 3 primeiras linhas. Ele diz assim: o Espiritismo está destinado a desempenhar um imenso papel na Terra. Será ele quem vai reformar a legislação, tantas vezes contrárias às leis divinas. Vai retificar os erros da história, vai restaurar a religião do Cristo. E o texto segue, é um texto curto, mas é uma comunicação que foi dada em 15 de abril de 1860. Né? E aí ele fala aqui que dá o nome do médium, fala que foi na cidade de Marseille, comunicação transmitida pelo senhor Brion d'Orgeval. Está o nome aqui, desculpe se o meu francês não é bom, mas está aqui o nome dito. Então, o texto vai falar sobre o futuro do Espiritismo, aquilo que o Espiritismo, que era proposto acontecer. Uma comunicação foi dada, mostrando que o Espiritismo era algo que iria transformar aquela situação que era naquela época. A igreja, como era naquela época, talvez, as religiões, como estavam desenvolvidas. E do que nós estamos falando, no fundo, no fundo? Talvez, se a gente observar o Espiritismo, como ele se desenvolveu, aliás, me lembra até um outro texto também do Resposta, no início dessa segunda parte, Kardec fala da própria motivação dele para poder estudar aquilo. Porque ao se deparar com o Espiritismo e observando que ele poderia fazer as perguntas que o afligia, que na verdade são perguntas que são relevantes para toda uma humanidade, para todos nós. Sobre o que é Deus. Kardec começa assim, a primeira questão do Livro dos Espíritos. Vai perguntar sobre a nossa essência, sobre nós como espíritos, sobre a nossa relação do espírito com o corpo físico. Vai falar sobre as leis de Deus, vai falar sobre penas e gozos futuros, penas e gozos, enfim, que a gente vai viver na Terra, né? Essa felicidade relativa que nós temos na Terra. Kardec faz uma abordagem ampla no Livro dos Espíritos, mas lá no início desse capítulo, da segunda parte do livro, Kardec faz um texto dele próprio, falando sobre a experiência dele, né? Enquanto em contato com a doutrina espírita, fez-lhe algumas reflexões pessoais. E nesse texto ele fala sobre o interesse dele nas ciências e nas filosofias, né? Na ciência de forma geral, vamos falar assim. Mas é curioso porque Kardec não cita religião, ele não fala sobre exatamente religião. Então, o primeiro aspecto que é importante observar, quando Kardec desenvolve, codifica, vamos usar o termo mais adequado, codifica a doutrina espírita, não está na mente dele, não é o interesse dele. Kardec não sentou numa cadeira e começou a escrever com a intenção de desenvolver uma coisa religiosa. Não era esse, pelo menos nas palavras do próprio Kardec, o interesse original dele. Ele vai falar sobre questões da filosofia, questões da ciência,
E acabou que os temas foram indo, porque vai tocar na palavra, por exemplo, no nome de Jesus, vai tocar, vamos falar sobre Deus. Então, de alguma forma, a doutrina espírita nos leva a uma conexão com o mais alto, com a espiritualidade. E ao fazer isso, cumpre um papel que é original das religiões, né? De fazer a religação, o religare, né? com Deus, com a espiritualidade. E podemos usar os termos que forem mais adequados para cada um, mas o importante é isso, é uma conexão com algo mais elevado, sublime, espiritual. Então Kardec expande o conhecimento saindo desse âmbito da ciência, talvez vamos falar assim, do âmbito material, para aquilo que é imaterial. Ao fazer esse trabalho, então ele junta a filosofia e a religião e a, o aspecto científico, né, religião. Então fica tudo junto, esses três aspectos da doutrina espírita. Mas eu acho interessante porque ele não cita a religião logo de cara. Né? Ele não cita a religião como sendo um dos motivos pelo qual ele desenvolveu os textos. Acabou que esse tema surgiu logo depois. Então, primeira coisa, quando esse texto surge, essa da comunicação que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre uma reforma das religiões. E, no fundo, ele está dizendo que o Espiritismo não era a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Da forma como o Espiritismo trata certos temas. Como, por exemplo, na Revista Espírita existem exemplos, eu não vou, não vou lembrar aqui a referência exata, mas Kardec faz reuniões com pessoas que eram católicos, protestantes, muçulmanos. E ele mesmo vai falar sobre católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas, porque eram pessoas que ainda mantinham relação com suas religiões, ainda que passaram a adotar, ou passaram a observar, passaram a tratar no seu íntimo as questões relacionadas à vida futura, reencarnação, comunicação com os espíritos. E vários dos fundamentos e aspectos Kardec trata, sem necessariamente convidar a pessoa para deixar de ser o que era. Então, não necessariamente Kardec fala, olha, deixe de ser muçulmano, deixe de ser católico. Em nenhum momento esse assunto é tratado. E aqui cabe uma reflexão muito interessante para a gente observar o quanto hoje muitas pessoas podem estar enganadas com relação àquela proposta, o papel do Espiritismo. Então, o papel do Espiritismo, como eu falei logo no início, dei o spoiler, né? Ele não é uma alternativa religiosa perante aquelas opções que nós temos disponíveis hoje. Na verdade, ela foi pensada, o Espiritismo foi pensado de uma forma complementar, que trouxesse a nós a pensar, fizesse com que a gente trabalhasse no nosso íntimo questões pessoais, que podem ser sensíveis a mim, mas não necessariamente para outras pessoas. Pode ser que a pessoa, ao ler o Espiritismo, ao ler a doutrina espírita, os livros de Kardec e os demais outros livros que hoje nós temos disponíveis, que vieram de Chico Xavier, de Divaldo Franco, tantos vários outros autores, pode ser que eu me interesse pelos temas, mas não necessariamente eu me tornar espírita. Então, um dos objetivos do Espiritismo é não necessariamente vamos transformar todo mundo em espírita. Não fala no texto que o futuro das religiões seria transformar todo mundo em espírita. Porque não é esse o escopo. Não, não existe nenhuma contabilidade onde o importante é qual o número de espíritas que nós temos. Olha, o número não tem ranking, não tem alguma coisa que nos indique que nós estamos fazendo melhor porque temos mais espíritas. Isso não faz o menor sentido. Os fundamentos do espiritismo podem ser muito bem aplicados a qualquer religião, a qualquer filosofia. O importante, na verdade, é compreender os fundamentos que ali estão. Então, o papel do espiritismo não é transformar todo mundo em espírita. Primeiro aspecto. Isso é uma questão pessoal, isso é uma questão de decisão, né, de cada um. Não necessariamente isso precisa acontecer dessa forma.
O mais interessante do Espiritismo, e aí cabe aqui uma reflexão de um dos textos que eu acho que fundamenta esse pensamento, está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um dos capítulos que particularmente eu gosto muito, pois trata sobre a perfeição. O título do capítulo é Sede Perfeitos, fala de Jesus. E aí nós vamos compreender o que Jesus, na verdade, quer dizer como sede perfeitos. Há quem diga que a palavra mais adequada, que não seria exatamente perfeição que Jesus está falando, e aí nós estamos falando de uma linguagem arcaica do tempo de Jesus, 2000 anos atrás, mas que talvez a melhor tradução fosse plenitude. Então, sejamos plenos, assim, tenhamos essa plenitude de viver. E como seria isso? Como seria sermos plenos, né? Ou seja, vivemos de forma tranquila, de consciência leve, tranquila e pacífica, conectados com a espiritualidade, conectados com Deus, fale como quiser. É interessante observar isso porque Jesus pede para que a gente observe esse aspecto sobre sermos perfeitos, sermos plenos, né? Alcançarmos a plenitude. Quando ele fala sobre isso, o texto desse capítulo 17 vai tratar de forma geral isso, tem um texto em particular lá, que é o homem de bem. E no texto do homem de bem, ao ler o texto, eu não vou fazer a leitura aqui, porque eu fugiria um pouco do tema, mas fica a convite, quem quiser ler o texto, você vai observar de ponta a ponta que em nenhum momento é tratado se deve ser ou não deve ser espírita, por exemplo. Não faz o menor sentido. Então, o homem de bem, ele não necessariamente tem uma religião específica. O homem de bem, ele também não tem um gênero. Não precisa ser de um gênero A ou B ou C, não importa. Não se trata ali também de ter um partido político, um time de futebol, qualquer coisa que você possa colocar não faz o menor sentido para aquele texto. Então não é uma questão de segregar, separar ou polarizar um grupo. O homem de bem ele é completamente à parte disso. Tanto pode ser de esquerda, quanto de direita, quanto de centro, quanto torcer para o Bahia ou para o Vitória. Isso não faz nenhum sentido ser um ou outro para o homem de bem. O homem de bem está em todos os lugares. Ou pode estar em todos os lugares. Pode ter gostos específicos, interesses específicos, mas benevolência, indulgência, tolerância para com o próximo, isso são características do homem de bem. E, de novo, se ele tem uma cor de pele de tal forma, isso não faz o menor sentido. Benevolência independe da cor de pele, depende do gênero, independe de qualquer outra coisa. Então, isso é muito, muito. Veja o que o texto de Kardec, do século XIX, ele é tão inclusivo, ele é tão bem escrito, que faz com que qualquer pessoa que leia, possa ir em busca daqueles elementos que ali estão propostos. Busca de uma elevação espiritual, de uma transformação. Então, o grande papel do Espiritismo é a transformação moral. Porque ainda que eu trabalhe o autoconhecimento, ainda que o autoconhecimento seja uma chave importante para alcançar a transformação moral, não necessariamente ela vai me levar até lá. Eu posso me conhecer muito bem e não necessariamente fazer uma transformação. Eu posso posso através da informação, da transformação, ter alcançado ela através do autoconhecimento. Mas uma coisa não me leva necessariamente à outra, né? O autoconhecimento pode ser realmente importante, mas não me movimenta no sentido da transformação. Me dá oportunidades para fazer isso, mas não me movimenta nesse sentido. Então, a proposta do Espiritismo, quando a gente fala sobre autoconhecimento, não necessariamente está conectado com isso. Porque eu posso ser egoísta, me conhecer muito bem,
e não querer me transformar, ser mais egoísta ainda depois desse autoconhecimento, querer que as coisas realmente sejam boas somente para mim e não para toda a humanidade. Se aquilo que é bom para mim é somente para mim, eu estou sendo egoísta. Então, é quando o amor próprio se distorce e faz com que a gente não trabalhe como diz também no capítulo 17, um texto chamado O Homem no Mundo, né, em que nós vamos ter uma conexão com o mundo, porque estamos aqui encarnados, vamos ter relacionamentos com outras pessoas, vamos ter que saber respeitá-las, e temos que viver conforme nós estamos aqui. Não faz sentido viver de outra forma. Nós temos que saber trabalhar tudo isso e saber lidar com as nossas imperfeições e respeitar imperfeições dos outros, que é o que eu falei sobre a indulgência, a tolerância nossa para com as imperfeições alheias. Todos nós precisamos disso, pois todos somos imperfeitos. Estamos todos numa caminhada para a perfeição, para essa perfeição relativa proposta por Jesus. Muito bem. Então, no texto O Homem de Bem, a proposta que ali está é de aplicação irrestrita dos ensinamentos de Jesus, numa conexão muito íntima com as leis divinas, com as leis de Deus, com a natureza. É a aplicação pura das leis de Deus, de tal forma que eu respeite o outro, eu viva de forma plena, bem, e que o outro também não vai ser prejudicado por conta dos meus interesses, das minhas necessidades. Eu vou viver em busca das minhas necessidades, respeitando o próximo, respeitando quem está à minha volta, fazendo com que o mundo seja organizado nesse sentido, que todos possam viver da melhor forma possível. Muito bem, então, o papel do Espiritismo está muito conectado com esse texto, do meu ponto de vista, que é o Homem de Bem, que está no capítulo 17, como eu já disse, para que a gente possa viver de forma plena, de forma boa, para que todos possam usufruir de um mundo melhor. Não somente, novamente, um grupo específico, uma pessoa específica. Logo depois desse texto, tem um outro, que é os bons espíritos. Aí sim, a espiritualidade, junto com Kardec, faz um trabalho específico para os espíritos, que se declaram, que se identificam com o espiritismo de forma particular, e ele vai falar uma definição sobre ser espírita, que não está relacionado com obras finais, mas sim com o esforço que faz para se melhorar, com o esforço que faz para ter essa transformação moral. Então, é uma característica do espírita isso. Aquele que se identifica com o espiritismo se identifica em melhorar-se a cada vez mais, buscar aplicar essas leis, aplicar esses fundamentos que está no texto do Homem de Bem, de uma forma muito particular. Aliás, está ali uma coisa também que é citada, que eu acho que faz sentido, né, a gente trazer aqui, que é aquilo que a gente chama de cristão e espírita, que nesse texto vai falar. É fundamentalmente a mesma coisa. Porque o espírita tem como Jesus o seu modelo, sua referência. E por ter Jesus como modelo e guia, né, questão 625 do Livro dos Espíritos, nós estamos intimamente ligados com Jesus. Muitas pessoas, não há um acaso, já vi gente se surpreender com isso. E talvez por conta, novamente, do preconceito, ou dos maus conceitos, do pouco que tem evoluído no entendimento, na compreensão do que é o Espiritismo, né? Ou por não ter tido oportunidade de aprofundar. Mas o Espiritismo é uma doutrina que está intimamente ligada aos ensinamentos e fundamentos deixados por Jesus. Então, temos Jesus como modelo e guia. Muito bem. Quando Jesus vai nos dizer sobre amar ao próximo como a ti mesmo, nessa frase está, ela termina com amar ao próximo como a ti mesmo. Nos convida a nos amar inicialmente, para então amarmos o próximo.
nos convida a olhar para nós, inicialmente, para então termos condições de olhar para o outro, para poder amá-lo de forma tão profunda quanto amamos a nós mesmos. E aqui está o segredo do que eu disse, da gente olhar para nós, nos amarmos como somos, tendo os nossos defeitos, tendo as nossas imperfeições, as nossas qualidades, mas não distorcendo isso ao ponto de transformar isso em egoísmo, né, em narcisismo, algo que é voltado somente para nós. Somos um espírito, assim como outros que estão à nossa volta, usufruindo exatamente do mesmo planeta, do mesmo ambiente, tendo suas necessidades específicas, tendo seus interesses específicos, mas temos que aprender a viver de forma harmônica um com o outro, sabendo que temos diferenças e que podemos aprender com as diferenças um com o outro. Não precisamos ter todo mundo igual, por isso que a proposta não é transformar todo mundo em espírito. Perdão. Então, para colocar, né, de uma forma interessante esse tema, porque, novamente, buscando lá aquilo que eu trouxe logo no início, sobre meu pai, sobre meu avô, o quanto equivocado provavelmente meu pai estava, ou talvez o meu avô estava equivocado, né, porque talvez também não entendesse isso, mas, novamente, pode ser um julgamento equivocado meu, de olhar para uma situação como me foi contada e não ter. Então, esse não deixa de ser uma forma como nós, espíritos, devemos encarar as situações. Se estamos ouvindo uma história do qual a gente não tem fotos, filmes, não temos muitos dados para extrair, saber respeitar a visão das pessoas que viveram o que viveram e sabendo que elas viveram algo muito particular. Então, não nos cabe fazer um julgamento se, no meu caso aqui, né, se meu avô está certo, meu pai está certo, ou necessariamente alguém está certo. A gente não tem esse problema para resolver. É muito mais ter a empatia de ouvir as histórias, conhecimento daquilo que foi disponibilizado e extrair nós mesmos uma conclusão. Então, fazendo a minha análise aqui, compartilhando com vocês, ou o meu avô estava bastante equivocado com relação ao espiritismo, porque acabou não deixando para o meu pai uma boa impressão como pai. Não sei em que momento exatamente o espiritismo entra na vida dele. E também meu pai, né, que fez uma análise muito parcial, olhando para um ser humano apenas e colocando nesse ser humano toda uma doutrina espírita, desenvolvida com o objetivo de transformar as pessoas, com o futuro daquilo que iria transformar as religiões, né, que tem transformado. Então, quando a gente olha para o espiritismo e vê aquilo que nós temos de conhecimento, de fundamento ali proposto, faz muito sentido essa comunicação que foi dada para Kardec, falando sobre o futuro, os dias de hoje, que nos tira, de certa forma, a paz. Se não deixarmos, se nos deixarmos levar pelas notícias, a forma como a gente está vendo as situações do mundo, com guerras, com interesses mesquinhos, com nações se desentendendo, nós vamos ter aí muita dificuldade de compreender os tempos que são chegados. Mas Jesus disse isso. Está um texto de Mateus, se não estou enganado, é capítulo 25, em que ele fala isso, né, que os tempos seriam, a gente iria reconhecer os tempos que são chegados através dos movimentos de guerra, desses conflitos. É como dizer, que a gente conhece como transição planetária, é como se a nossa casa estivesse numa grande reforma. E aí nós estamos no meio dessa reforma. E quem vai reformar uma casa, ou quem já fez isso, né, quem construiu uma casa, sabe, não é algo que você vê o tempo inteiro organizado. É sujo mesmo. Tem poeira para todo lado, material de construção, pessoas indo e voltando, muito ruído, muito barulho. Então é natural que isso está acontecendo. A gente não podemos nos assustar, nos levar por esse caminho de não
respeitar o momento que nós estamos vivendo. O que a gente precisa saber é o que fazer nesse momento. Jesus vai nos dizer nesse texto para manter a calma, né? Aqueles que é, não se deixaram levar, não se deixariam levar pela confusão, pela bagunça, balbúrdia, todo o conflito, esses iriam se salvar, como Jesus fala. Então, é manter a nossa serenidade, né? Buscando dar o nosso exemplo, né, de paz, de amor, aquilo que é proposto de fato por Jesus. Jesus não usa de violência na sua passagem pela terra. Então, não nos cabe, nós, como seguidores do Mestre, seguidores de Jesus, usar de violência para com ninguém. Primeiro aspecto. Então, se em algum momento isso está acontecendo, que deixe que os outros o façam, né? Que são o momento de cada um. Mas nós não temos que nos rebaixar e nos colocar num ponto de que nós temos que revidar com a mesma moeda ou fazer exatamente a mesma coisa que foi feito conosco. Isso seria, de uma forma vingativa, transferir para o outro aquilo que foi feito conosco. A proposta é justamente a oposta. É perdoar os nossos inimigos, o que não é algo fácil, não é algo simples, mas é a proposta de Jesus. Porque uma coisa que nos foge, talvez, do conhecimento, e isso não é passividade, né? Sermos pacíficos, sermos realmente, termos uma abordagem ativa perante o mundo, como Kardec propõe, como eu disse, o pensamento crítico, a forma de avaliar as situações. Eu não vou me colocar em brigas, não vou me colocar em situações desnecessárias, por livre e espontânea vontade, nós não temos necessidade disso, mas saber avaliar aquilo que é bom para nós. Eu não preciso necessariamente me envolver, mas posso muito bem não me envolver, né? Eu não preciso tomar a decisão de ir lá e fazer determinadas coisas. Dessa forma, a gente pode se proteger melhor, proteger de circunstâncias, situações que não são realmente boas, e, através do nosso exemplo, talvez o nosso silêncio, talvez o nosso protesto seja mais interessante, mais importante, talvez transfira mais para quem está em volta, a gente talvez demonstre o nosso amor, não levantando a mão ou levantando a voz, mas muitas vezes o silêncio pode auxiliar as pessoas refletirem e ouvirem, né, o ruído que elas estão promovendo. Que a gente possa fazer, então, a transformação moral proposta por Jesus. Se nós estamos bebendo da doutrina espírita, estamos fazendo uso, né, consciente, é, desses textos, estamos lendo criteriosamente o que tem chegado em nossas mãos, se estamos absorvendo esse conhecimento e nos questionando, como propõe o próprio Kardec, como o Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos, fazer uma reflexão diária sobre aquilo que nós fizemos ao longo do dia ou aquilo que nós deixamos de fazer. Se deixamos, em algum momento, deixar de fazer o bem, né? Que a gente possa fazer uma autoavaliação, refletir sobre aquilo que a gente decidiu fazer, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente transmitiu às pessoas. Que a gente possa transferir para as pessoas que nós somos espíritas, nós seguimos Jesus, não pelas palavras, mas pelas atitudes, pelas decisões que nós tomamos, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente se porta perante os eventos, que podem muitas vezes nos tirar a paciência, nos tirar do equilíbrio, né, que nós temos, mas que a gente possa representar bem Jesus, onde nós estivermos. Meus amigos, a gente precisa lembrar que temos Jesus como grande mestre, como grande guia, como grande mentor espiritual, que ele está à frente do planeta Terra, da transformação que o planeta Terra está passando. Que a transformação ela só vai acontecer por conta da nossa vontade, do nosso interesse em transformar o mundo. E isso acontece de forma pequena, desde o nosso âmbito familiar, desde o nosso núcleo, onde nós estamos plantados, onde nós estamos vivendo, né? Que a gente possa fazer essa transformação na nossa vida, antes de pensar para fora da nossa vida. Que a gente possa fazer isso de uma forma tranquila, pacífica, através do estudo e conhecimento do doutrina espírita.
que eu possa ter trazido aqui para vocês com algumas poucas reflexões, algumas ideias que a gente possa pôr em prática isso e fazer cada vez mais por nós e para o próximo de uma forma harmônica, sem fazer com que a gente atropele ou que a gente desrespeite o limite do outro. Que Jesus esteja sempre conosco na nossa caminhada, nos oferecendo oportunidades de estudo e de trabalho, que a gente possa observar as oportunidades que são chegadas até nós e que estejamos sempre com o nosso Mestre. Muita paz a todos. Espero que essas reflexões tenham preenchido o coração de vocês e que o nosso Mestre esteja sempre à nossa volta. Muita paz. Até a próxima.